Capítulo 5. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho, um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai, ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais. Liras e harpas, tamboris, flautas de vinho há sempre em suas festas. Contudo desprezam os grandes feitos de Yahvé. Tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por esse motivo, o Sheol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade, e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. E assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça, e ainda exclamam: que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que a possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Altíssimo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce fel.
Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como o pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Por esse motivo, inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Com tudo isso, não se amainou a sua ira, a sua mão continua erguida. Ele levanta a bandeira como um sinal de convocação a uma nação distante e assobia, chamando um povo dos confins da terra. Em seguida partem rapidamente, eis que estão chegando. No meio deles não existem cansados, nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha, as rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como o do leão, rugem como leões jovens e ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a desmantelam, e não há quem consiga livrá-la deles. Naquele dia rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. Capítulo 6. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Então, com ela tocou a minha boca e declarou-me: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: Vai e dize a este povo: Podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos, e tapa-lhes os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. Diante disto, indaguei: Até quando, ó Eterno? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahvé remova para a terra distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão.
E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias, que governava Israel, resolveram atacar Jerusalém, todavia não conseguiram vencê-la. Um aviso foi enviado à casa de Davi de que Arã, a Síria, conseguira uma aliança com Efraim. Essa notícia fez com que os corações de Acás e de todo o seu povo se agitassem, como as árvores da floresta agitam-se com vento forte. Então disse Yahvé a Isaías: sai e parte ao encontro de Acás. Tu, juntamente com teu filho Sear-Jazube, que significa uns poucos voltarão, encontrá-lo-ás no fim do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Tu então lhe dirás: toma as tuas precauções, mas conserva a calma, e não tenhas medo, nem vacile o teu coração por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a tua ruína, declarando: subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu meio. Em nosso benefício, estabeleçamos como rei sobre ele o filho de Tabeel. Entretanto, assim diz Yahvé, o Senhor: eis que isto não ocorrerá nem virá a acontecer. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, não vos mantereis firmes. Então Yahvé enviou ao rei Acás esta outra mensagem: pede um sinal miraculoso a Yahvé, o teu Deus, seja das profundezas do Sheol, seja das mais elevadas alturas. Acás, entretanto, respondeu: não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Então falou Isaías: ouvi vós todos os descendentes da casa de Davi. Parece-vos pouco o fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabei que o eterno Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele se alimentará de coalhada e de mel até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Yahvé trará o rei da Síria sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se apartou de Judá. Naquele dia Yahvé assobiará, convocando as moscas dos longínquos rios do Egito e as abelhas da Assíria. Eis que chegarão e pousarão todas elas nos vales íngremes dos penhascos e nas fendas das rochas, sobre todos os espinheiros e sobre todos os bebedouros. Naquele dia o Eterno, como que tosqueará Judá com uma navalha alugada, a Assíria que fica do outro lado do rio Eufrates, o rei da Síria virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. E sucederá naquele dia que cada pessoa que conseguir manter uma vaca e 2 cabras terá coalhada para se alimentar, graças à fartura de leite que elas produzirão. Todos os que permanecerem na terra se alimentarão de coalhada e mel. E acontecerá também naquele dia que todo lugar onde existem atualmente 1000 videiras no valor correspondente a 12 quilos de prata, se transformarão em espinheiros e matagal. O lugar será tão inóspito que somente com arco e flecha se entrará ali,
porquanto a terra inteira estará tomada de roseiras bravas e espinheiros. Em todos os montes atualmente lavrados à enxada, já não se poderá entrar, de medo do matagal e dos espinheiros. Nesses lugares os bois andarão soltos e as ovelhas correrão em liberdade. Capítulo 8. Então Yahvé me ordenou: toma uma placa de bom tamanho e nela escreve com estilete comum e com caracteres nítidos: rápida pilhagem, despojo ligeiro. E toma como testemunhas dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de plena confiança. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. E Yahvé me ordenou: põe-lhe o nome de Maher-Shalal-Haas-Baz, porquanto antes que o menino aprenda a dizer Abba, pai, ou Ima, mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomadas pelo rei da Síria. Então Yahvé tornou a falar-me: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras, e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ó povos, sabei-o, espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Continueis a praticar o mal, ó nações, e sereis todos destruídos. Por mais que vos prepareis para a guerra, haveis de ficar terrificados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou: não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é o que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temei com tremor. Eis que para os 2 reinos de Israel ele será um santuário. Entretanto será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firme esse ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha confiança. Eis que eu e os filhos que Yahvé me deu nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Desesperançados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei e seu Deus. Em seguida volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão. E todos estes serão lançados para dentro das densas trevas.